Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta sexta-feira. Sextou, galera! Foco agora é Libertadores da América, jogo contra a equipe da Laú. O Botafogo tem que conseguir uma vitória. 1-0 já nos levará para as oitavas de final da Copa Libertadores. É o mata-mata do Botafogo. Uma vitória coloca o nosso time nas oitavas e o resultado negativo nos levará para a Copa Sul-Americana. É tudo ou nada no estádio Newton Santos. Expectativa de 40 mil alvinegros na partida da próxima terça-feira. Eu estou ansioso e eu tenho certeza que vocês também. E claro, outro assunto que deixa todos os torcedores ansiosos é em relação a reforços, em relação também às buscas do Botafogo visando o Super Mundial. E tem alguns torcedores, e eu costumo ler os comentários de vocês nos nossos vídeos, até mesmo para entender o que muitos estão pensando, como que está o pensamento da nossa torcida. Quando os torcedores leem notícias de, por exemplo, o Igor pode sair, o Gregory pode sair, outros jogadores podem sair, muitos acham que esses atletas não jogariam o Super Mundial. Não, amigos. Para o Super Mundial, esses jogadores, eles estão certos no Botafogo. A situação de possíveis saídas é após o Super Mundial, quando a janela europeia será reaberta. Pode ser que o Super Mundial você tenha ali algumas despedidas de atletas alvinegros. Foi colocado novamente pelo portal Goal de que o Gregory está ali na mira do time do Arthur Jorge. O Arthur Jorge quer o Gregory e a multa de 7 milhões de euros ela pode ser paga. E esse ponto é algo que preocupa o torcedor alvinegro, de, por exemplo, a gente perder o Gregory e ficarmos sem o jogador ali da contenção. O Gregory é uma peça importantíssima para o Botafogo. Dificilmente você encontrará um jogador com a sua qualidade de marcação, de intensidade, por um valor baixo. Mas a gente tem que entender, se o jogador quiser ir para a equipe do Arthur Jorge, vem muito naquele detalhe da questão financeira, para ser o contrato que vai deixá-lo podre de rico. A gente tem que ver o que vai acontecer mais pra frente. O melhor seria o Arthur Jorge ser demitido lá do Al Rayyan, mas isso não vai acontecer. E ele vai tentar levar sim o Gregory, porque o técnico português conhece bem o nosso marcador e sabe como o Gregory é um jogador importante. Vi, por exemplo, no Fogão Net eles colocando uma informação falando que o Botafogo não pensa em contratar outro volante em relação ao Wendel. Fogão Net, o Wendel não era visto internamente como volante. O Wendel era visto internamente como jogador para fazer até mesmo a função do Savarino. Ser um jogador de meia de armação, ser aquele jogador para chegar na área. Torcedor também que via o Wendel como volante. O Wendel não viria para o Botafogo para ser um volante, ele viria para ser um meio-campista. O meio-campista que pode jogar como segundo homem, como terceiro homem, até mesmo como armador, como ele vem jogando recentemente lá na equipe do Zenit. É só para deixar bem claro. Por isso que o Botafogo não vai atrás de um volante nessa janela. Porque o Wendel não seria um volante. O Wendel seria um jogador para o meio campo. Se você jogasse com 3 meio-campistas, Gregory, Marlon Freitas e Wendel. Você teria 3 jogadores no meio campo, o Wendel chegando um pouco mais à frente. Ele era visto assim desde que foi contratado. Tanto é que um dos pontos que fez com que o Botafogo não buscasse um meia armador no começo da temporada era que você já tinha gasto um valor interessante para ter um meia que chegaria mais para frente, que seria o Wendel, que era um atleta para disputar a vaga, colocando entre aspas, com o Savarino. É só para deixar bem claro. Por isso que o Botafogo não vai atrás de um volante nesse momento para substituir o Wendel, porque o Wendel não era visto internamente como um volante, e sim como meio-campista, um jogador que poderia fazer a função de um terceiro homem, um jogador mais à frente ou, no máximo, um segundo homem. É só para deixar isso bem claro, porque passa a impressão de que o Botafogo não vai contratar ninguém para o lugar do Wendel. Vai ter que contratar, sim, agora um outro jogador do meio para frente. Você vai ter que buscar outra peça do meio para frente com a qualidade do Wendel. Tef, mas se a gente perder o Gregory, aí você vai ter que achar, e vai ser muito difícil, um primeiro volante com a qualidade do camisa 26, o que é algo bem complexo. Você tem outras negociações que o Botafogo está tentando fazer em paralelo, a busca de um zagueiro por causa dessa incerteza, como a gente trouxe semana passada aqui no canal do TF, dessa situação do Bastos, que é um jogador que tem essa incerteza se ele vai ou não jogar o Super Mundial. Então é assim, o Botafogo ele tem pensado de duas maneiras. Primeiro, os reforços a pequeno prazo.
São aqueles que precisam chegar no Botafogo no máximo em 2 semanas, já que a janela para o Super Mundial será aberta no dia 2 de junho. Então o Botafogo tem semana que vem para finalizar negociações e para que atletas cheguem a partir do dia 2 até o dia 10 para que você feche a sua janela e contrate jogadores visando o Super Mundial. Então você tem do dia 2 ao dia 10 para fazer reforços, para contratar jogadores. Passando esse período, você tem o Super Mundial e em julho você terá a janela longa, que vai até setembro. Aí, essa janela, você vai repor possíveis saídas. Igor Jesus, Gregory, Cuiabano, outros jogadores do Botafogo que poderão sair. Aí você vai ter que fazer o quê? Repor. Aí sim, você perde o Gregory, você tem que ir atrás de um outro volante no mercado. Ah, você perde o Igor Jesus, aí você tem que ir atrás de um camisa 9 no mercado. Então é muito assim. Essa janela de agora, você tem que buscar jogadores para reforçarem o elenco que você tem nesse momento, que você não terá perdas nesse momento. Pode ter por lesões, como a gente teve recentemente algumas, mas você não vai contratar um jogador para o lugar do Igor Jesus, porque o Igor Jesus vai jogar o Super Mundial. Você tem que pensar numa reposição ao Igor Jesus após o Super Mundial, né, na janela que vai acontecer após o Super Mundial, janela de julho até setembro, né? Perdeu o jogador, aí você tem que fazer a reposição. Mas é aquilo tudo que eu falei com vocês hoje também no Almoço com o TF. Se vocês não viram, vejam. É um vídeo que entrou sem notificação, então muita gente não deve ter assistido. Então assistam após esse aqui. É entender como que também está o caixa da Igor. Qual o tipo de reforços que a Igor vai fazer? A Igor vai buscar jovenzinhos novamente, como buscou nessa primeira janela? Vai investir mais pesado em jogadores um pouco mais experientes, para darem uma casca maior para o time? Ou vai buscar jogadores sem contrato, jogadores 0800? Também são outros pontos que a gente precisa ver. Mas o Botafogo tem que reforçar seu elenco, tem que melhorar o seu plantel, porque para o Super Mundial a gente tem um elenco muito jovem, jogadores que ainda não conseguiram dar a resposta desde que foram contratados, principalmente isso, e claro, visando a terceira janela, que é a janela um pouco mais longa para o restante da temporada, aí o Glorioso precisa sim de entender como será o seu elenco, como ficará seu elenco para buscar outros jogadores. Entre agora na Aposente Fácil, que é parceira do canal do TF. Se você quiser se aposentar, procure a equipe da Aposente Fácil. QR Code está aqui na tela, link aqui no nosso primeiro comentário, para vocês tirarem todas as suas dúvidas em relação à aposentadoria. Eu indico sempre a Aposente Fácil, porque minha mãe se aposentou através da Aposente Fácil. E por isso, é uma empresa que eu chancelo devido ao trabalho que foi feito com a minha mãe e foi muito bem atendida, por isso que eu recomendo para vocês. Amigos, a CBF, ela marcou para o dia 30 de maio, olha só, teremos no dia 30 de maio o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, e no dia 2 de junho o sorteio das oitavas da Libertadores e também o sorteio da Copa Sul-Americana. Esse sorteio não quero participar. Então o Botafogo ali, em 3 dias, saberá quem vai enfrentar no segundo semestre após ali a volta do Super Mundial. Por isso que é importante você reforçar seu elenco. A CBF marcou para o dia 30, às 3 horas e 30 minutos. O Botafogo pode enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, CRB, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Retrô, São Paulo e Vasco. Sem hipóteses divididos. O Botafogo pode enfrentar um clássico, pode enfrentar o Flamengo, Fluminense, Vasco, São Paulo, você pode enfrentar o Palmeiras, ou você pode enfrentar o Cruzeiro, você pode enfrentar o Atlético Mineiro, o Internacional, você pode também enfrentar o Retrô, times mais fracos, e você pode ter um clássico do futebol brasileiro já nas oitavas de final. Os jogos das oitavas acontecerão ali no final, a primeira partida, jogos de ida, entre os dias 29 e 31 de julho, e os jogos de volta entre os dias 5 e 7 de agosto. Isso quer dizer que o Botafogo terá um elenco ou com jogadores que já chegarão, ou ainda com jogadores que não saíram. Espero que a gente não tenha uma debandada, é isso que eu quero, visando a próxima janela. Tamo juntos, beijos, falem aqui embaixo quem vocês gostariam de enfrentar nas oitavas da Copa do Brasil. Beijos, amo vocês, pra cima deles fogão, sempre fogão aqui e sempre será Botafogo de Futebol e Regatas. Valeu, fui!